Filipe. Então a gente pede a inspiração do serenidade, entendimento, para a gente compreender os ensinamentos do Evangelho nessa noite de hoje, que possamos abrir os nossos corações para a gente aprender a prática desse bem e que os bons espíritos nos auxiliem nesta reunião, e que assim seja. Nós vamos estar lendo sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, inclusive vai ser o tema da nossa palestra, que é o coragem de viver diante das nossas aflições. Então aqui São Mateus deixa para a gente, no capítulo 5, sobre os bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, vamos ler aqui o item que ele vai falar das causas anteriores das aflições. Os outros itens também são interessantes, mas eu acho que as causas anteriores das aflições vêm de encontro aí, acalma um pouco a nossa mente diante das nossas aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos da família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveres de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais de enfermidades de nascimento, sobretudo aqueles que tiram os infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como os de deformidades, a idiota e a creticismo. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compreensão, que podia evitar impotente para mudarem de si mesmos e que coloca à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres infelizes ao passo que ao lado do teto. Na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram a vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pode ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao menos tempo que o corpo e a sorte de estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merece no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam mais nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ser uma causa, e desde que admita Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve anterior a ela e dizer pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pode punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que se fez. Se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal, nesta vida o fizeremos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz que o lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido, ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece merecida, tem, pois, sua razão de ser. Aquele que sofre pode sofrer e dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como as das faltas atuais.
A consequência natural da falta cometida quer dizer, por uma justiça desbrutiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro ou desumano, ele poderá ser o seu turno, tratando duramente e como desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou fez mal uso de sua fortuna, poderá ser privado, se necessário, e for mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Bom, no capítulo 5, então, ele também traz em Mateus, que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, Deus ele nos traz aqui, junto com o nosso mestre amado Jesus, que mesmo são felizes aqueles que sofrem, que ele ensinou que aqueles que enfrentam aflições encontram consolo quando compreenderão o sentido espiritual da vida. E a doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, ela nos traz muitos desafios e aprendizados, e crescimento e reparação, que é o que nós estamos passando aqui na Terra. E as dificuldades, elas não são o castigo que Deus nos enviou, mas são experiências que nos ajudam a evoluir. E quando entendemos que a vida continua, além da existência física, a gente passa a enxergar as provas com mais esperança e confiança. Bom, quem nunca sofreu hoje na vida? Então, no Espiritismo, ele nos mostra, assim como a leitura do Evangelho de hoje, a questão das causas dos sofrimentos. E muitas das vezes, a gente vem em uma determinada circunstância, seja física, seja circunstancial, social, para nossas escolhas que nós fizemos, no plano espiritual, para a gente poder fazer as nossas evoluções conforme os nossos espíritos necessitam. Então, são necessidades que o nosso espírito tem de se elevar. E tanto que em experiências de vidas anteriores também, muitas das vezes, vem como as expiações pelas faltas que nós cometemos no vida passada, ou em provas escolhidas para até o nosso crescimento moral. Então, um exemplo prático, que é um aluno que esteja numa faculdade, que seja de mais difícil a sua passagem. Então, ele tem que estudar, ele tem que ter o seu sacrifício para poder adquirir o seu diploma. E da mesma forma, o espírito passa por provas aqui também na Terra, seja com provas morais, como a paciência, a humildade, o perdão, a fé, a resiliência. Ou seja, sem os desafios, muitas virtudes elas podem permanecer adormecidas. Então, nós temos esse movimento de experiências que nos fortalecem como espíritos, tanto intelectual quanto o moral, para a gente chegar na perfeição do espírito. Como Deus nos criou espíritos simples e humildes, simples e ignorantes, então nós temos aí, através do amor, que buscar a nossa felicidade. Então, a felicidade a gente só conquista ela também através do amor. Igual, da mesma forma que nós temos hoje essas passagens na nossa vida, nós temos que sempre nos perguntar qual que é a dificuldade que ensinou algo importante para nós. Então, a gente possa fazer essa reflexão com a gente, com os nossos familiares. O que eu passei hoje de dificuldade, que lição que eu tive? Como que eu reagi a um determinado problema ou alguma determinada situação? Eu tenho confiado em Deus nos momentos mais difíceis ou eu só estou resmungando? E se eu fosse, se Jesus estivesse passando por aquilo que eu passei, como que ele faria com aquela situação? Então, que a gente possa permitir essas reflexões no nosso dia a dia, para sim a gente ter o conhecimento anterior. Assim como a gente leu aqui, as causas das aflições são por vários motivos. E um dos motivos que é certeiro é para a nossa evolução moral de espírito. Então, tem a mensagem de uma consolação, que quando passamos por momentos difíceis, a gente costuma se perguntar, por que está acontecendo comigo? Então a gente sempre busca aí o resmungo primeiro. E que Deus quer que a gente aprenda com isso.
sempre no final a gente tem que ver que todas aquelas causas, aflições, momentos difíceis são para a nossa evolução. Assim como Deus nos quer evoluídos, eles nos enviam essas tarefas, essas provas para a gente poder chegar nessa perfeição. Então as dores elas passam, as dificuldades terminam, os problemas são temporários, e o Espírito, porém, ele leva sempre o aprendizado conquistado, que é através do amor, com a coragem e a fé. Então Jesus ele nos prometeu nos prometeu uma vida, né, mas sempre com desafios. Então a dor, meus irmãos, ela é uma bênção quando nos ajuda a gente a encontrar o caminho da luz. E muitas das vezes a gente fica estagnado e a gente é chacoalhado para a gente se movimentar e conseguir chegar no nosso aprendizado. Então, que tal para essa semana? A gente reclamar menos, a gente exercitar a paciência, a gente perdoar alguém que a gente feriu e a gente fazer o contrário, a gente agradecer mais. A gente sabendo que toda a nossa existência nesse plano carnal, que é somente uma passagem, que o nosso plano real é o espírito, né? Nós somos espíritos. Então, aqui que a gente, pela a lei do esquecimento, a gente acha que aqui que é o mundo real, mas na verdade não é. Nós somos espíritos numa carne e que logo a gente volta para casa com mais aprendizados. Então, vem a lei também da reencarnação, em que a cada reencarnação é um novo aprendizado, tanto moral, intelectual, e nós viemos aqui através das missões, das expiações, né, e das provas que nos fortalecem como espíritos. E importante, né, diante dessas aflições, a gente buscar também ajuda, porque como nós somos espíritos ainda em evolução, temos muitos ainda arestas, né, para serem aparadas, somos também espíritos revoltados, a gente procurando ajuda, a gente consegue uma estadia melhor aqui nesse mundo de carne. E eu gostaria de fazer uma prece final, que é uma prece a gente agradecer Jesus e também solicitar, né, um apoio para Ele durante as nossas aflições. Jesus amado, agradecemos pelos ensinamentos dessa noite, que ajudam-nos a compreender que as dificuldades da vida podem ser de degraus para a nossa evolução, de nos forçar para enfrentar as provas com coragem, serenidade e fé. Abençoe nossa família, os nossos amigos, nossos irmãos, encarnados e encarnados, especialmente aqueles que sofrem neste momento, e que possamos ser instrumentos de paz, amor e esperança. Então fica com hoje nosso sempre gratidão, e com isso também, eu estou lendo um livro aqui da gente vigiar e orar. Basta que saibas, é tão fácil ser feliz, basta que saibas viver. Basta que saibas compreender as atitudes mais incoerentes. Basta que não te escandalizes com ninguém. Basta que tudo vejas com naturalidade. Basta que te contentes com o que tens e com o que és. Basta que não te aflinjas para ser depressa mais do que te é possível. Basta que não ambiciones o que não é teu. Basta que executes o teu trabalho. Basta que faça o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostres dispostos a perdoar, sem oferecer e sem ofender a quem seja. Basta que na terra não permaneças na expectativa de felicidade absoluta. Meus irmãos, gratidão por esse momento do Evangelho no Lar, que possamos, né, fazer essa reflexão no nosso dia a dia, levar a paz, o amor para os nossos corações no nosso dia a dia e aqueles que nos circundam. Assim como nós temos vários amparados, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos, aquilo que colocamos na nossa vida, nós somos como se fosse um imã, então que traímos coisas boas para nós. E que as nossas aflições, as nossas missões sejam conquistadas, que as nossas provas sejam realizadas com amor e carinho, e se também for uma expiação, que a gente possa aprender com os nossos erros para não errar mais. Fiquem com Deus, que assim seja. Gratidão.